primeiras etapas na questão da educação dessas startups. Você ensinar o básico para o cara. Lógico, você tem programas de inovação excelentes pelo Brasil, mas eu não acredito que está diretamente relacionado ao número de unicórnios ou ao número de grandes empresas. Eu acho que está muito mais relacionado a você fomentar um ambiente mais preparado para se desenvolver como um todo. Desculpe, quem é que está falando, só para eu saber? Rodrigo, assim, eu concordo contigo, sim, é importante, né, são essas vertentes, elas têm pesos iguais, né, então não é só o ambiente, a gente tem também os programas e ações, todas elas nós vamos passar, né, a gente sim, realmente precisa, como eu comentei com vocês, efetividade e integração é muito importante, mas os ambientes de inovação, eles qualificam uma demanda. O que significa isso? Significa que se eu apoio no início do funil, ali da ideia, um conjunto significativo, e consigo fazer uma entrega para um estágio, por exemplo, onde eu consigo apoiar para que essa ideia se transforme num produto, etc., dentro de um ambiente que eu recebo apoio, eu tenho mais chance de ter qualidade no final. E eu preciso também ter programas e ações inseridos. Então, como você colocou, muito bem colocou, a integração é sim, ambiente não é a única coisa, mas ambiente é sim importante para um ecossistema nesse sentido, de poder apoiar, de poder fazer as conexões. Por exemplo, trazendo a questão do distrito aí em Curitiba, é muito importante você ter um ambiente como o distrito, porque você reúne as grandes empresas com startups. Então, o ambiente, ele qualifica esse ecossistema. A integração é fundamental para que isso funcione. Ele tem tanto nos programas quanto nos ambientes. Não dá para trabalhar só com ambiente e não dá para trabalhar só com programa. Você tem que ter as duas coisas trabalhando em conjunto, de forma integrada, né? É um ecossistema, né? Tem uma simbiose que precisa acontecer, tá? Não sei se concorda comigo. Deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é importante. Consigo falar, é Rogério que está falando, tá? Eu acho que o ambiente é menos relevante do que a preparação. E o próprio fato do Ebanks é uma prova de que não precisou do ambiente. E ele teve o crescimento e o desenvolvimento porque foi suportado. Eu não tenho nenhuma discordância em relação a essa necessidade de integração, mas eu fico um pouco preocupado quando a gente submete o crescimento da inovação à existência de um ambiente. Eu acho que o ambiente ajuda, mas não é necessário. Obrigada. Eu vou só interromper, deu 5 minutos. Eu não sei se alguém tiver mais algum comentário, colocar ali no chat. Eu vou só fazer também um breve comentário. A questão do ambiente, como eu vejo, assim, eu concordo com o que vocês falaram e eu acredito que o ambiente em si, ele é uma das formas, assim, da propagação da inovação. E para o crescimento das startups, empresas, ela não precisa necessariamente estar ali dentro, mas esse ambiente, ele vai tornar a próprio ecossistema da cidade um pouco mais forte, né, para fazer esse desenvolvimento. Sim, mas não é uma condição sine qua non. Eu acho que esse é o problema. Não, a gente está apresentando as lâminas, né? Eu estou apresentando agora a lâmina Ambiente e Inovação. Né? Agora a gente vai para programas e ações, que é o que você está falando. A gente precisa ter outras coisas acontecendo. Então, um ecossistema, ele não se dá só, concordo contigo, Rodrigo, é muito importante isso, a gente entender que ambiente é um só dos elementos, a gente tem programas e ações, a gente tem as instituições de ciência e tecnologia, a gente tem as empresas, a gente tem uma política pública, a gente tem um capital, a gente tem vários elementos que compõe esse ecossistema, a capacidade de inovação, de formação de recursos humanos, o espírito empreendedor, tudo isso compõe. O que a gente chama atenção é que quando a gente tem, como disse bem, acho que foi a Alessandra que fez o comentário, é importante que o ambiente de inovação, ele complementa, ele dá uma ambiência para esse processo. Concordo contigo que não é o único e não deve ser o único. Com relação a programas e ações, né, então está aí na tela os 3 grandes itens que a gente colocou, né, então que os ambientes de inovação do município possuem uma forte integração e acesso a outros programas, a nível estadual e nacional, como, por exemplo, o Inovativa Brasil, Shark Tank, Sinapse Inovação,
né? Uma ênfase aí, eu botei de parede o Hotmail e o QFF, porque eles usam bastante a estratégia da Shark Tank para promover o desenvolvimento das empresas, pouca integração dos programas locais com outros programas, ambientes de inovação, então a gente perde, o que a gente quis dizer aí, que perde energia, né? Porque se você faz uma ação e não dá encadeamento para aproveitar essa ação, você vai fazendo aos pulos, né? Então, a importância de você criar uma trilha, de você dar um encadeamento, né? Então, que não há uma conexão pré-estabelecida de forma sistêmica para gerar uma demanda qualificada aos outros programas, ambientes, e assim por diante. E o protagonismo empresarial, que ele ainda precisa ser um pouco mais fortalecido. Então, fica aí aberto para vocês fazerem as considerações, se vocês concordam ou não com essa síntese. Enquanto o pessoal vai pensando aí, a Rosângela fez uma pergunta que eu acredito que ela se relaciona tanto quanto o anterior, como esse, que é a delimitação de bairros enquanto o distrito pode ajudar, um centro expandido, por exemplo, como distrito criativo. Gorete, você quer comentar alguma coisa? Sim, eu acredito que sim, pode ser uma estratégia, né? Se a gente olha Recife, né, foi por um processo assim, o Rio de Janeiro com a área criativa também, né, eu vejo que isso é uma grande estratégia, uma estratégia muito importante para centros maiores, para grandes centros, né, e você consegue ir formatando e regionalizando, né, o próprio o movimento de startups nasce muito de pequenas regiões, pequenos aglomerados que vão se formando. Essas aglomerações, elas facilitam a troca, elas facilitam a integração. Então, não que a gente precise fazer essas delimitações, né? Eu acho que você pode se aproveitar do ambiente como um todo, da cidade como um todo, da região como um todo, mas você pode fazer algumas ações em locais um pouco mais efervescentes em áreas tecnológicas para ir promovendo. Não sei se era isso que você estava falando, Rosângela. O Higínio botou aqui, eu não entendi. Pois não? Acho que seria legal falar um pouco mais do protagonismo empresarial, queria entender um pouco melhor, porque seria um programa das empresas, que seria um pouco disso? Para inovar... Posso falar, então? O protagonismo, ele vai em duas grandes vertentes, né? O fato de você ter empresas fortes, consolidadas no ecossistema, fazendo um movimento de estímulo para a competitividade, fazendo a ação de inovação, trazendo a empresa para consolidar, fazendo grandes eventos para a consolidação do ecossistema. Então, eu vou trazer um exemplo aqui do próprio IBANC aí, em Curitiba, que faz um movimento muito bonito dentro do ecossistema, sempre estimulando geração de empresas, aportando, né? Tem algum conjunto de empresários que passaram pelo ciclo, empresários de forma geral, que apoiam as startups, com mentoria, com colocação de recursos, apoiando financeiramente, levando um pouco do seu tempo, mas principalmente sentando junto para planejar o fortalecimento desse ecossistema para se ter mais inovação. Então, isso é o protagonismo. Curitiba tem, tá? Porque não estou dizendo que não tem, tanto é que eu trouxe exemplo do IBANC e outras instituições, né? O próprio conjunto de recursos do Curitiba Invest ali, tem todo um conjunto de empresas, mas o que eu estou comentando é que precisa um pouco mais desse protagonismo. O município tem um volume bem maior de grandes empresas, instituições que podem fazer isso, e não só empresas de inovação, às vezes você tem empresas de setores tradicionais que podem cumprir esse papel. A gente está dando um minutinho final aqui. O Higino comentou que falta um pouco de divulgação do Vale do Pinhão nacionalmente para atrair talentos e empresas, porque fora de São Paulo e Rio de Janeiro, sempre ouvi de Recife, Belo Horizonte, Florianópolis, tem alguns outros centros que acabam tendo um pouco mais de, não destaque, porque o Vale do Pinhão hoje, ele realmente é um ecossistema muito fortalecido, mas eu acredito, eu concordo com essa parte da divulgação, né, do que é, de como funciona, né. E, Gino, você quer complementar mais alguma coisa?
Ok? Podemos passar... Não, tem mais um, acho que o último comentário, um minutinho, o Rogério pode fazer. Oi, só bem rapidamente, eu acho que tanto os programas como as ações dentro do ecossistema em Curitiba, elas carecem, ao meu ver, cooperação e cross-fertilização. Por quê? Existe, de certa forma, uma tendência de se reinventar os meios e os processos desses programas e ações, e são repetitivas e não se aproveitam melhores práticas de uma ou de outra, não existe essa cooperação e nem a cross-fertilização através do uso das melhores práticas. Acho que isso é um problema muito sério. Cada um quer fazer tudo, mas do seu jeito. E existe não sei se eu escrevi certo, você chamou de cross-utilização, é isso? Cross-fertilização. Cooperação e cross-fertilização. Eu utilizar práticas de um programa ou de algumas ações que possam me ajudar no meu programa dentro do mesmo ecossistema. Sim. As pessoas não utilizam isso. Isso é verdade, Rogério. Eu acho que isso é bem importante, está bem relacionado à integração que a gente comentou, né? Eu acho que é muito boa essa tua colocação. Acho que pode passar. Peraí, só vou comentar aqui o da Tiziana, que a discussão é muito importante, deveríamos aprofundar melhor sobre isso, né, para ter resultados mais efetivos. Agora a gente até pode falar melhor, mas assim, esse é um primeiro encontro, um primeiro movimento, justamente para que a gente consiga iniciar essa discussão, que é tão importante, e poder se aprofundar nessas temáticas, né? Então, que a gente ainda está muito aquém do ideal, e que esse trabalho é justamente para que a gente se aproxime cada vez mais desse ideal. Então a gente está, hoje é um primeiro workshop, né? Vocês ainda têm um formulário, um forms que vocês vão fazer após a conclusão desse processo, para a gente ter mais contribuições para análise. Isso vai ser tratado e isso volta num próximo workshop. Então hoje é uma troca de bola para a gente ir tendo uma visão um pouquinho melhor e para ter a gente está fazendo uma devolutiva, está ouvindo uma tréplica de vocês, tá certo? Para depois a gente fazer novamente, né? A colocação, né? Então a gente vai ter aí uma réplica, uma tréplica, uma quádrupla, não sei como é que se fala isso tudo, mas tem aí um bate-bola importante, tá? Sim, e a Michelle e o Carlos ambos também comentaram sobre essa integração, cooperação, troca, acho que são já palavras-chave que estão aparecendo. Cooperação, tá. Muito importante o comentário feito pela Rogério, ok. Vamos para instituições, então, de ciência, tecnologia e inovação. Curitiba, então, conta, mais uma vez, o que você concorda, o que você, né, o que você faz aí de colocações a respeito disso, essa síntese que a gente está trazendo até agora. Então, Curitiba conta com importantes ICTIs, com atuação abrangente na formação de talentos e realização de pesquisas científicas e tecnológicas. As principais instituições de ensino e pesquisa possuem volume significativo de projetos com empresas e patentes registradas, e tem um volume significativo de patentes registradas. Atualmente, as ICTIs estão reformulando seus programas voltados ao empreendedorismo, mas não possuem histórico relevante, né, de resultados. Existe dificuldade de integração das instituições com o ecossistema em relação à transferência de tecnologia. Então, isso a gente sentiu bastante empresas falarem, da dificuldade de acessar as instituições de ensino, de fazer, acessar os seus programas e ações, apesar da gente ver que algumas dessas instituições, elas têm aí um bom volume de programas e ações de transferências de tecnologia, de programas conjuntos, de pesquisas conjuntas, mas a gente recebeu esses comentários que ainda tem muito a melhorar, né? A Tiziana já fez um comentário aqui que ela discorda dos 3 primeiros. Tiziana, você quer falar um pouquinho a sua consideração? Seria bom ouvir a Tiziana aí nesse processo. Gente, desculpa, tá tumultuando um pouco aí, mas assim, eu sou parceira da Startse no Paraná, então assim, a gente conversa muito com o Vale do Silício, China e outros hubs, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente vê que funciona muito bem lá fora e transforma esses hubs de inovação no que eles são hoje, e a gente tem uma dificuldade gigante de trazer isso para o Brasil, e um dos papéis que eu vejo fundamental é justamente as instituições de ensino, porque elas continuam formando profissionais que não têm visão do que está acontecendo fora,
essa questão aí de projeto com empresa, patente, o que elas produzem, são tudo pesquisa científica e tecnológica que você não faz nada com isso. Eu sou mestre pela PUC Paraná, eu comecei 4 doutorados e parei porque eu vi que meus trabalhos eles iam virar lixo. Então, assim, eu vejo que a gente peca muito nisso aqui no Brasil ainda, e o principal problema disso eu vejo que o MEC é um problema muito grande com relação a isso, mas professores de instituições que eles estão se apoiando muito em modelos ultrapassadíssimos de educação, de ciência, essas coisas, e que eles não estão dispostos a entender o que está acontecendo efetivamente nesses centros de educação, desses polos realmente inovadores. O Rodrigo aqui colocou que concorda, né, 1000% com a Tiziane, e eu também tenho essa visão, né, de que falta esse link das universidades com o mercado de trabalho, né, com a prática do que está sendo desenvolvido. O Rodrigo gostaria de fazer um complemento, só um minutinho, Rodrigo, eu vou comentar aqui o Higino, que ele até colocou que a redução significativa de bolsas para grupos de pesquisa existiram, né? Houve uma redução, mas que ainda existem bons programas nas universidades, que também falta esse relacionamento entre universidades e empresas, que é esse link que a Tiziana colocou. Rodrigo, se você quiser fazer um comentário rapidinho, pode falar. Por exemplo, eu trabalho num fundo de investimento, a gente investe em startups, chama Caravela Capital. Cara, e isso é um problema muito sério. Mão de obra qualificada, principalmente nas áreas de tecnologia, é absurdamente um problema relevante. São os maiores salários das empresas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que um ponto muito importante que poderia ter sido levado em consideração nesse trabalho seriam essas escolas de complemento. Então, você tem diversos programas de escolas que realizam programas para desenvolvimento de desenvolvedores, profissionais na área de tecnologia que podem trabalhar nas diversas empresas e instituições desse ecossistema. E acredito, não tenho nenhum dado, que essas escolas auxiliam mais o ecossistema fornecendo mão de obra qualificada do que as próprias grandes instituições de ensino. Ótimo, é verdade, olhar fora da educação tradicional, né? Aí o Walter aqui colocou também, então, concordando com a Tiziane, e que o dinheiro público nesse modelo está ineficiente. Então, acho que é uma consideração importante nesse ponto, né? Tá, então eu vejo se eu consegui resumir, né? Então, dificuldade do ensino ainda está longe do processo de inovação, fazem mais pesquisa em modelos ultrapassados, né? E a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, que o ecossistema precisa olhar um pouco mais as instituições que trabalham de forma complementar a essas instituições, que elas contribuem mais com o ecossistema. É isso? Vou esperar. Vamos seguir para o próximo? É só mais um comentário que acho que é bem pertinente, mais um minutinho, que é do Volney, que ele quer comentar o ponto sobre o protagonismo das empresas, indiferentes se grandes ou médias, mas que falta, na opinião dele, mais efetividade do ecossistema nas startups, a conexão entre startups e empresas. Você quer falar, Volney? Vou dar um minutinho para você, para a gente prosseguir. Se você puder resumir. Sim, bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Rapidamente, em resumo ali, o que eu quis comentar é que normalmente o que a gente vê das ações de integração entre startup, empresa, o próprio governo também, eu vejo que são algumas ações ainda muito abrangentes. Não tem nenhuma conexão entre esses atores que vocês comentam, né, de uma forma mais prática e efetiva para o que realmente as startups necessitam. Então, olhando o meu lado como empresário, a participação que a gente pode ter, ela vai um pouco além de capital, né? A gente pode contribuir de algumas outras formas, mas a gente precisaria, na minha opinião, organizar um pouquinho melhor essa interação para que realmente as startups consigam usufruir, né, dessa experiência que outros empresários têm. Seria mais nesse sentido. Ok, eu coloquei então, a relação startup-empresa, a necessidade do apoio de melhorar essa conexão que está longe de atender as necessidades hoje das startups, né, que não é só capital, mas que é outras ações também. Eu coloquei isso lá em programas e ações, porque o protagonismo está dentro de programas e ações.
Vamos para políticas públicas, eu vou ler e vocês fazem as considerações, né? Hoje, o trabalho da agência em prol do ecossistema é reconhecido pelos atores e instituições do município e região. A atuação é fortemente integrada com os demais atores no planejamento de políticas públicas. O município possui uma lei de inovação, a lei limitava o benefício a uma área física, ela foi promulgada, ela já tem aí um acesso de 95 empresas, mas precisa ainda ser ampliado, e está empenhado em buscar a agência, né, que está empenhada em ampliar a utilização desses incentivos. Não sei se vocês têm algum comentário, fiquem à vontade, né, não é porque a agência está aí presente que vocês não possam fazer comentários. Eu acho que é bem válido e é importante para a gente ter uma visão natural. Isso a gente trouxe das conversas com as diversas instituições, mas a gente pode estar equivocado, né? Lorete, eu vou fazer meu comentário como agência, então, só porque houve uma confusão ali de lei de inovação e do benefício de área física. São duas legislações diferentes. A que limitava o benefício é o Tecnoparque, não é a lei de inovação. Eu acho que só um ponto aí, né? Uma lei específica. A lei específica é o do Tecnoparque. O que o Egínio colocou? Né, eu vou falando agora, só com relação também, acho que com relação à lei estadual de inovação, que eu acho que não foi citada aqui, mas ela também poderia ter ampliar ainda mais até a participação, que a lei estadual também fala de participação do Estado em algumas startups. Está começando esse movimento, mas ainda é um pouco tímido. Então, acho que se o governo do Estado também puder ampliar essa atuação nesse investimento público-privado, também vai ser interessante, e aí também com isso vai... a própria lei municipal de inovação, né, tem um fundo que foi criado, então acredito que todo esse movimento também seja um movimento para ainda melhorar ainda mais as formas de fomento para as startups com a política estadual e municipal de inovação. Obrigada ao comentário do Higino aqui, que a agência Curitiba está de parabéns, obrigada. Mas as ações de fomento, incentivo e legislação ainda estão caminhando a passos mais lentos do que necessitamos. E a Tiziana concordou aqui. Eu não sei se algum dos dois quer fazer algum comentário complementar, mas acredito que, resumindo, esse compasso da dinâmica do mercado, né, desse mercado, ele é muito mais rápido do que a aprovação de legislação e a implementação de legislações, né? Posso falar? Pode. Eu entendo. As ações que a agência proporciona para o ecossistema aqui realmente estão de parabéns. Eu sou super fã das ações, participo de um monte de coisa, mas quando a gente entra na legislação, eu sei que tem a burocracia, mas a sensação que a gente tem olhando de fora, sem estar participando do dia a dia, é que elas são mais lentas do que deveriam. E quando a gente vai para o lado dos fomentos, né, financeiros, apesar de a gente ter algumas agências como Fomenta Paraná, RDE, que são coisas que envolvem Curitiba, a burocracia para as empresas iniciantes, para as startups pegarem qualquer tipo de empréstimo são muito grandes, dificulta. Talvez, se tivesse uma iniciativa da prefeitura de uma forma de garantia ou de uma forma de facilitação através da prefeitura, de quem fizesse parte do Pinhão, do ecossistema de inovação de Curitiba, poderia facilitar mais para a gente. Eu acredito que é reduzir essa burocracia para ser mais compatível com a dinâmica das startups e empresas, né? Mais um minutinho, alguém, senão a gente vai para o próximo, para não atrasar. Quero complementar e reafirmar a minha observação anterior entre as ações e os programas. Eu acho que recursos para todo esse ecossistema nunca vão ser suficientes, precisa sempre mais, né? Só que eu acredito que aqui também falta uma coordenação de foco para que a gente consiga distribuir esses recursos de uma forma mais eficiente. Eu acho que todo mundo, tanto o Estado como o município, tentam ocupar o mesmo espaço,
através das suas políticas e dos seus financiamentos, dos seus incentivos, de forma geral. Eu acho que aqui caberia uma coordenação, dizer, puxa, eu cuido deste pedaço e o Estado cuida desse pedaço, para que se crie uma política regional de como que esses suportes públicos poderiam funcionar e ser mais ágeis e eficazes. Ok. Eu coloquei, então, aqui que falta uma coordenação das ações, dos esforços, né? Precisa uma complementariedade, né? Você está falando especificamente dos órgãos públicos, né? Definição do que cada um vai fazer, né? É isso mesmo. Obrigado, acho que foi boa essa palavra, complementariedade. Ótimo. Beleza, então podemos avançar. Okay. Vamos para o próximo, né? Estamos caminhando bem, né, gente? Como é que vocês estão sentindo aí? Tem poucas pessoas falando, mas, sei lá, vamos lá. Há um capital, né? Então, aí, há um número significativo de startups em Curitiba que já captaram recursos de investidores anjos, venture capital e instituições de fomento. Existe no município um volume significativo de investidores anjos. Somente o Grupo Curitiba Anjos já comporta mais de 80 investidores. Foram realizados 11 investimentos, já tiveram 2 êxitos, né? Estão com 9 startups agora no portfólio. A captação de recursos ainda não ocorre de forma sistemática, então ainda acontece assim, sem uma organização. A quantidade de investidores e fundos externos que investem em startups de Curitiba sinaliza que tem uma maturidade, né? Ou seja, tem potencial, tem qualidade, mas os investidores dizem que não sabem aonde encontrar, tem que ficar cascavilhando para achar aí, o pessoal tem que bater na porta deles aí muitas vezes. Concordam? Coloquem no chat ali os comentários. Tiziana, penso que deveria ter um movimento para atrair novos investidores. Tiziana, você quer comentar um minutinho o que você colocou? Não, eu só vejo que tem lugares aqui fora Curitiba também, alguns outros municípios, que eles perceberam que tem pessoas com dinheiro que poderiam ser investidores de startups, mas não entendem como que investe em startup. E aí a gente acaba não tendo esse dinheiro direcionado para as empresas que precisam. E eles estão fazendo uma educação com esses possíveis investidores para que eles entendam como que funciona o investimento em startup, para que se tenha mais dinheiro ali para poder incentivar essas ações. Então, talvez investir mais nisso, tá? Perfeito. O Rodrigo discorda. Rodrigo, um minutinho para o seu comentário. Legal. Eu trabalho num fundo hoje, a gente atua um pouco depois do investimento anjo, que seria a rodada de seed, cheques um pouco maiores. E sim, a região sul como um todo, não só o Paraná, tem uma carência. Acho que na próxima etapa, acho que assim, capital para investimento anjo existe aqui no sul, em Curitiba. Mas às vezes, quando uma empresa tem que captar uma rodada um pouco maior, ela acaba ficando sem opções. Acho que eu conheço poucos fundos aqui na região sul que tem esse perfil. Então, acho que sim, existe capital para investimento anjo. Mas no próximo passo, falta coisa, falta players nesse mercado para investirem. E acho que, ter lugares para obterem essas startups, eu acho que não sei se isso é muito possível. Assim, acho que é difícil você ter um investidor que fala, eu vou naquele lugar porque lá eu vou encontrar meia dúzia de startups para investir e vou fazer meu portfólio em relação a isso. Acho que cabe um pouco assim do investidor ter que buscar e ter que encontrar. Isso faz parte do jogo e eu não sei se existe de fato uma solução para esse problema. Você conhece Floripa? Conheço Floripa. Você tem a CAT lá. Isso. Sim. Então, quando a gente fala em um ambiente, a gente fala em um ambiente assim, que dê um pouco mais de visibilidade, né? Um espaço que dê um pouco mais de visibilidade para os grandes players, que facilita essas pessoas, né? Nesse sentido. Né? Perfeito. Vou abrir o último minutinho aqui para o Higino, que pediu a palavra. Higino, com você. Higino? Higino, não está saindo o seu som.
Eu acho que vamos seguir, então. Higínio? Então, vamos seguir, depois qualquer coisa a gente volta para ouvir o Higínio, tá ok? Higínio? Vamos lá, então. Acho que dá para seguir, se ele se manifestar, a gente volta. Oi, estava me cortando, agora foi. Pode falar, então, Higínio, rapidamente. Não, desculpa. Não, eu estou concordando com o Rodrigo e dizendo assim, é tudo que a gente já falou, é amadurecimento de todo o nosso processo, de todos os locais de inovação que a gente tem, das universidades, e também da divulgação do Vale do Pinhão fora, porque isso vai atrair mais empresas mais maduras, vai atrair mais atores que ajudem o ecossistema, vai atrair mais investidores. É o amadurecimento do espaço. A gente está falando de um ecossistema relativamente novo em Curitiba, né? Então, é amadurecimento de tudo que está acontecendo. Legal. Acho que botei aqui, tá? Então, que precisa de mais amadurecimento. Então, eu fiz uma síntese rapidamente, assim, tem que ter uma ação mais esclarecedora para trazer mais investidores, fazer uma educação nesse sentido. Falta capital para outros estágios de envolvimento, precisa de um amadurecimento maior de todo o processo para que se tenha mais capital. É isso, certo? Exato. Acho que... Vamos, então, agora para a governança, só que eu não estou conseguindo mudar aqui, vamos lá. Governança. Então, a Agência Curitiba, desde 2017, passou aí a ser reconhecida como uma animadora do ecossistema, né? A gente destaca aí a atuação da atual gestão, que tem essa postura proativa, colaborativa, né? O Vale do Pinhão, recentemente criado pelo atual prefeito, já é reconhecido por todo o ecossistema. Hoje, a governança está amparada pelo apoio político do atual prefeito. Alguns resultados já existem, mas em fase inicial. Vale destacar que mudanças políticas municipais podem comprometer as ações de desenvolvimento, ou seja, a gente pode perder essa liderança que está aí animando o processo, etc. Né? Então, o Conselho Municipal criado no ano passado, em abril, não possui normas, procedimentos, não está ainda conectado de forma a conseguir fazer esse processo andar sem interferência governamental, nesse sentido, tá? Como o trabalho realizado pelas lideranças locais e conselho, com o trabalho que está sendo realizado, né, poderá ter um nível de maturidade melhor brevemente, mas a gente tem que ter esse cuidado com essas mudanças políticas que estão acontecendo. Foi isso que a gente quis colocar. Alguma consideração com relação a isso? Silêncio total, todo mundo concorda, é isso? Posso falar rapidamente? Quem, por favor? Gino. Vamos lá, Gino. Só para... Exato, não, é porque a questão política, sem apologia a ninguém, é bem complicada, mas algum tempo atrás, conversando com a Cris Alessia, ela falou que estava em votação, ou estava tentando ser encaminhado algumas legislações que fariam com que a inovação fizesse parte da legislação do município de Curitiba, independente de quem estivesse no poder. Eu não sei se a agência pode atualizar a gente de algum passo que pode ser tomado nessa direção. Então, a gente, em relação até o conselho, esse conselho, ele foi estruturado justamente para ter, assim, 2/3 fora do poder público, para que exista um fortalecimento e para que, quando tiver essa alteração política, mesmo assim ainda tenha uma parcela, digamos, maior fora do poder público, para que isso não se perca mesmo. Então, eu acredito que... E o próprio fundo de inovação que veio a partir da lei, que também está sendo regulamentado para que tenha um conselho, esse próprio conselho faça as escolhas de investimento, as escolhas da aplicação dos recursos, com esse apoio também de 2/3 fora do poder público, para que exista essa continuidade, para que tenha um fortalecimento, né? Para que não seja uma base somente do poder público, porque a gente sabe que realmente quando tem eleição, tem mudança de política, a gente acaba sofrendo um pouco e perdendo muito do trabalho. Eu acho que só como
Enelvo falando agora, enfim, só com relação ao Conselho Municipal, a própria Lei Municipal de Inovação fala lá quem são os atores que vão participar desse conselho, mas mesmo assim eu acredito que poderia ser uma forma mais democrática para que outros atores também possam participar, ou pelo menos uma reunião mais aberta num segundo momento e depois sim ter uma reuniões específicas com os representantes do conselho. Acho que só uma sugestão de democratização de participação no Conselho Municipal. Bacana, é bem importante. Só para a minha educação, quem que participa, quais são as entidades que participam desse conselho? São entidades, Associação Comercial FIEP, se não me engano, e algumas universidades. Eu posso depois passar certinho aqui todos os... Mas são representantes de universidades e representantes das classes de comércio, indústria. Eu acho que a gente tinha que dar um jeito de garantir a presença dos investidores neste conselho, porque só pelas universidades e pelas fundações, acho que isso é insuficiente, porque ela não vai atender a necessidade do principal aí nesse caminho, né? Porque a inovação, ela existe para o desenvolvimento, mas também para suportar a necessidade dos investidores. E esses caras são os caras que botam a grana aí para a gente fazer esse processo rolar. E se eles não estiverem presentes, eu acho problemático. Gente, desculpa interromper, a discussão é super boa aqui, né? Essa integração com investidores e empresas é super importante, mas a gente precisa voltar para a plenária, porque precisamos finalizar aqui os comentários. Eu só vou dar uma encerrada. Alessandra, eu vou pedir para você jogar o link da plenária. Já está ali no chat, já está no chat. Isso. E também quem não fez o check-in ainda, também tem o link ali para fazer o check-in. Então, se vocês puderem fazer isso, a Gorete agora finaliza e compila o que a gente precisa apresentar. Ok, então, assim, alguém poderia se candidatar aí para fazer um repasse, tem 4 minutinhos só para dizer o que a gente discutiu, os principais pontos que vocês viram da nossa conversa para a plenária. Alguém pode fazer isso para a gente ou eu vou ter que convidar alguém? Poderia alguém se candidatar? Por exemplo, aí, quem falou bastante aí, o Rodrigo, o Enelvo, o Higínio, um dos 3 poderia fazer a apresentação lá? 4 minutinhos, dizendo o que a gente discutiu, os principais pontos que vocês perceberam de tudo aquilo que a gente conversou. O Rodrigo aqui colocou que pode falar. Ótimo, então o Rodrigo vai nos representar. Rodrigo, você vai só falar ali, tá ok? Você não precisa apresentar nada, tá certo? Eu só podia ter, por exemplo, como base, porque eu não vou lembrar de todos os pontos agora. Sim, eu vou passar para ti. Acho que são os quadradinhos laranjados. Vou dar uma mostrada rápida para ti. A gente falou sobre os setores, né? Não teve nenhuma consideração muito relevante, né? As pessoas questionaram mais a característica. Dentro dos ambientes de inovação, foi trazido a importância de mais integração, que o ecossistema, que o ambiente não é a única coisa, mas sim que precisa de integração. Programas e ações, houve a importância de dar mais destaque ao Vale do Pinhão, que carece de mais colaboração e cross-fertilização, ou seja, mais integração, mais trabalho conjunto, né, e que precisa ter mais ação, startup empresa, mais conexão, né, que está longe de atender essa necessidade das startups, ter alguma ação nesse sentido. Dentro das instituições de ciência e tecnologia, dificuldade de ensino, estão ainda longe do processo de inovação, eles ainda fazem pesquisa em modelos ultrapassados, que precisa gerar mais mão de obra qualificada para o ecossistema. Em termos de política pública, né, a importância da lei estadual também estar no mesmo passo, de aproximar aproximar as entidades e elas terem claro o que cada uma vai fazer.
né, dentro da política pública. E no capital, então, tem que ter uma ação mais esclarecedora para trazer mais investidores, tem que ter mais educação, mas falta capital em outros estágios de desenvolvimento e precisa de mais amadurecimento em todo o processo para que se tenha maior qualidade desses investimentos e mais investidores. Em termos de governança, então, essa importância de ser mais democrático o Conselho, né, de ter uma legislação capaz de blindar os interesses políticos e ter uma participação dos investidores no Conselho. Então, assim, rapidamente, né, trazendo esse panorama. Lembrar vocês que quem não terminou, quem não preencheu o KISS, né, no link que está aí no processo, a gente está encerrando, então em 2 minutos a gente fecha, e a gente vai depois, então, ter continuidade desse processo, ok? Vamos voltar para a próxima sala. Deixei o link aqui da plenária. Gorete, eu não sei se tem como, no momento da apresentação dos 4 minutos que o Rodrigo for falar, passar esses slides para lembrar de tudo? Acho que seria bom, assim, Pode se ser. conseguir. Obrigado. Eu vou tentar ali, tá? Só não sei como é que vai ser o tempo com os demais, mas já vou aproveitar, tá ok? Tá bom. Obrigado. Então, acho que a gente está no horário, né, Alessandra? Como é que nós estamos? Alguém pode me dizer como é que está caminhando nas outras salas? Então, a Síbia me mandou mensagem aqui que já pode voltar para a plenária. Como é que é? Então, pessoal, a Síbia me passou aqui que já pode voltar para a plenária. Então, o pessoal pode acessar esse último link que eu deixei, que é para a sala principal. Obrigada pela participação de todo mundo novamente. Valeu, obrigado. É a mesma de antes, né? Eu estou clicando anterior, minha. Isso, tá, vamos ver se eu volto eu deixei o link então ali só para ficar mais fácil para todo mundo. Aqui, né? Oi, Marcelo, não entendi o que você falou. Para outra lá. Não, acho que só você tá aqui. Não tem que só eu tô... Ah, tá, eu estava esperando ver se alguém ia ter alguma dúvida. Não, fiquei aí, não tem problema. Tô só dando